2 Coríntios 12, versos 7 a 10. Vamos ler? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos curvar a fronte mais uma vez e vamos orar a Deus, pedindo a Ele que fale conosco essa noite. Santo Deus, bendito Pai Celestial, aqui estamos nós, limitados, pecadores, frágeis, diante da Tua Palavra que é poderosa, que é rica e que é força para as nossas vidas. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, possa vir comunicar as Tuas verdades aos nossos corações nessa noite, possa trazer luz às nossas trevas, possa trazer direção, ó Deus, às nossas rotas de rumo perdido, possa trazer paz aos nossos corações. Deus, nós oramos, confiados no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, às vezes parece que ser cristão é algo muito romântico, ou mesmo viver o cristianismo é algo assim que passa por uma relação de troca com o Deus do cristianismo, com o nosso Deus. Digo isso porque, infelizmente, e já falamos disso em algumas outras ocasiões, parece que é o que se consegue ler da expressão do cristianismo mais evidente que a gente encontra, infelizmente, na mídia, na televisão, ou mesmo no rádio, ou até mesmo na internet. Parece realmente que ser cristão é apenas você se relacionar com um Deus que te dá tudo o que você pede, tudo o que você precisa, desde que você dê o seu dinheiro, desde que você dê alguma coisa para Deus, para obter dele o favor em troca. Mas a verdade dos fatos é que isso não é cristianismo. E se nós formos olhar na essência do cristianismo e na sua formação, nós vamos encontrar histórias de homens e mulheres que foram impressionantemente fortes diante dos embates, das lutas, das provações, das perseguições. Porque cristianismo é sim acompanhado de luta, de embate, de perseguição e de provação. E eu queria, só para ilustrar esse pensamento, lembrar-me aqui da história de uma mulher. Hoje estamos falando de mulheres, hoje de manhã falamos de 2 mulheres abençoadas que abençoaram a igreja com cânticos, mas esta em particular é uma mulher que quase passa anônima, ou passou anônima na história. No século II, por volta do ano 177, Marco Aurélio era imperador em Roma, e o Império Romano, de fato, dominava toda aquela região da Europa. E Marco Aurélio martirizou muitos cristãos, matou mesmo, sem pena. Matou comido de feras, matou queimado na estaca, matou decapitando. Os imperadores do início da era cristã foram muito cruéis, a grande maioria deles. E
dentre esses mártires que sofreram por causa de sua fé, estava a nossa irmã Blandina de Lyon. Blandina de Lyon, que era apenas uma serva, mas que foi flagelada e morta por sua fé. John Foxe, que foi um puritano do século XVI, escreveu um livro muito importante, que eu recomendo a leitura, chamado O Livro dos Mártires, que é o livro, talvez, mais lido, um dos mais lidos, top 5, da cristandade no mundo inteiro, O Livro dos Mártires. E eu queria ler o relato, ainda que breve aqui, o relato de John Foxe, a respeito da vida dessa mulher. Observem e acompanhem comigo o relato que diz o seguinte, abre aspas, Blandina revestiu-se de tamanha força que os seus torturadores, revezando-se de manhã até a noite, sentiram-se realmente extenuados e confessaram-se vencidos e exauridos com todo o seu aparato de torturas. Estavam abismados ao vê-la ainda respirando, quando seu corpo jazia dilacerado e aberto. A abençoada mulher recuperou novo vigor no ato da sua confissão e provou uma evidente anulação de todas as suas dores ao dizer, sou cristã e entre nós não há quem cometa mal algum. Os fiéis avançavam passo firme enquanto iam sendo conduzidos ao suplício. Seus semblantes brilhavam com muita graça e glória. Os grilhões eram seus mais belos ornamentos. Eles mesmos pareciam noivas enfeitadas em suas belas vestes, respirando a fragrância de Cristo. Eram submetidos à morte de várias maneiras, ou, em outras palavras, teciam uma grinalda de flores e perfumes diversos e a apresentavam ao Pai. Maturo, Santo, Blandina e Átalo foram atirados como alimento às feras selvagens no anfiteatro, servindo de espetáculo grosseiro para os desumanos gentios. Foram expostos a todas as barbaridades que a multidão ensandecida exigia aos gritos, sobretudo a cadeira de ferro incandescente, sobre a qual os seus corpos foram assados, emitindo um cheiro repugnante. Após permanecerem vivos por um longo tempo nessa condição, acabaram aos poucos expirando. Blandina, pendurada num poste, foi exposta como alimento aos animais selvagens. Pôde ser vista suspensa na forma de uma cruz, entredita numa súplica ardente. A visão inspirou seus colegas de combate com muito entusiasmo. Com os próprios olhos corporais, contemplavam na figura de sua irmã a figura daquele que por eles foi crucificado. Nenhuma das feras naquela ocasião a tocou. Ela foi retirada do poste e jogada novamente na masmorra. Por mais fraca e desprezível que pudesse parecer, todavia, quando vestida de Cristo, o poderoso e invencível campeão, ela venceu o inimigo numa série de batalhas e foi coroada com a imortalidade. Depois de ter suportado o açoite, a dilaceração das feras e a cadeira de ferro, ela foi presa numa rede e atirada a um touro. Depois de ser jogada para o alto por algum tempo pelo animal, mostrando-se muito superior aos seus sofrimentos pela influência da esperança, pela visão consciente dos objetos de sua fé e pela sua associação com Cristo, ela finalmente entregou o seu espírito. Que cena bárbara! Que situação impressionante! Essa mulher sofreu, viveu por causa do que acreditava, porque sabia quem era o Cristo que ela seguia. É um fato, irmãos, que a dor e a tribulação sempre acompanharam como marca a propagação da fé cristã. Isso é um fato. Mas a dor do cristão
sempre foi acompanhada pelo contraponto que é a graça. A dor do cristão sempre foi acompanhada com o seu contraponto, a graça de Cristo. E por causa dessa graça, esses homens e mulheres encararam de frente um império que os obrigava a negar a sua fé. A história que nós lemos aqui a respeito da vida de Paulo e do relacionamento dele com a igreja de Corinto, nos traz um tema, que é o tema que eu queria propor nessa reflexão, que é a graça que basta. A graça que basta. O contexto dessa passagem de 2 aos Coríntios, ela diz respeito a um confronto que o apóstolo Paulo vinha tendo com pessoas que se intitulavam apóstolos e que estavam infiltrados na igreja em Corinto. Lembrando, em Corinto, uma igreja grande, possivelmente grande, cidade grande, como Rio de Janeiro, cidade cosmopolita, cidade cheia de religiões, cidade cheia de idolatria, cidade com um templo para Afrodite, com 1000 prostitutas cultuais, uma cidade completamente largada à devassidão. Nessa cidade, as pessoas se convertiam e se viravam e se voltavam ao cristianismo. E Paulo havia estado com a igreja de Corinto em várias ocasiões, né? Na primeira epístola, ele escreve exortando a igreja contra a divisão, dizendo, olha, no meio de vocês tem gente que propaga a divisão, dizendo um é de Paulo, outro é de Cefas, outro de Apolo, outro de Cristo. Não é por aí. E ele também escreve, batendo firme na questão de moralidade que tinha na igreja. Havia casos de incesto na igreja. Era uma situação bem complexa. Mas nessa segunda epístola, Paulo retoma o tema do evangelho puro, que precisava ser vivido ali. E ele trata claramente e explicitamente o confronto com essas pessoas que se gabavam de serem apóstolos como ele. Interessante, né? Naquela época já tinha essa briga de quem é apóstolo e quem não é. Aqueles homens que se levantavam naquela igreja se chamavam apóstolos e descredenciavam Paulo. Se você olhar bem, o teor do capítulo 10, 11 e 12, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, são 3 capítulos, onde Paulo está defendendo a sua posição, defendendo a sua autoridade apostólica. Havia pessoas, de fato, naquela igreja, que estavam pregando um evangelho diferente. E era interessante porque essas pessoas se gabavam de serem judias, se gabavam porque tinham um histórico, uma ascendência judaica no seu sangue. Então, Paulo, ele escreve batendo firme nesses apóstolos, supostos apóstolos que Paulo chama de falsos apóstolos. Esses caras diziam que Paulo era fraco, que a palavra dele era fraca, que a presença dele era desprezível. Eles falavam que Paulo pregava mal na igreja de Corinto. Então vocês veem no 2 Coríntios, um pouquinho antes, no capítulo 10, verso 10, se você quiser conferir, as cartas, Paulo escreve, as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Ele está falando do que diziam dele, né? Então ele escreve sendo duro. Um pouco mais adiante, Paulo rebate isso no capítulo 11, versos 13 e 14, dizendo, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele associa os caras a Satanás. Paulo chamou a atenção daquela igreja, porque a igreja não saiu em defesa de Paulo. Aquelas pessoas que não podemos chamar de irmãos, estavam naquela igreja detonando o ministério de Paulo, e a igreja simplesmente acolheu. A igreja não se levantou, a igreja não disse, não é assim, não defendeu Paulo, e Paulo estava chateado com isso. Então ele chama a atenção daquela igreja e começa a dizer, olha, a minha autoridade, vocês sabem de onde vem. E no versos 22 a 28 do capítulo 11, ele começa a dizer, são eles hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou.
eles são ministros de Cristo? Eu ainda mais. No trabalho, muito mais nas prisões, nos açoites, sem medida, perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. E ele segue dizendo, aqui está a minha credencial, como apóstolo. Esses caras não são nada. Esses caras são impostores. Então, ele descreve, ele vai sendo tomado de uma indignação com aquela situação, que ele resolve escrever uma experiência que ele teve, que é uma experiência misteriosa, a respeito da qual muitos estudiosos tentam dizer ou explicar, mas é de fato uma experiência única e muito particular, que só ele teve nos relatos que a gente vê no Novo Testamento, que é a experiência dele ter sido arrebatado ao 3º céu. Se você olhar lá no capítulo 12 agora, versos 1 a 6, Paulo diz, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas inefáveis que não podemos nem, não se pode nem revelar, não se pode nem dizer, ouviu coisas inefáveis. E ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando de uma experiência sobrenatural, uma experiência transcendental que ele, apóstolo, cheio de autoridade, teve. E aí, então, entramos no nosso texto, porque depois de tudo isso, e uma defesa tão longa e tão bem marcada, Paulo, então, diz assim, verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, esse espinho, a palavra que é usada aqui, é a palavra para uma estaca de madeira, que era como se fosse colocada de fato na carne da pessoa, para machucar, para gerar dor, para continuamente gerar dor. E há uma série de elucubrações, ou de possibilidades, ou especulações, entre vários estudiosos, e na verdade ninguém consegue chegar de fato a uma conclusão o que seria esse espinho na carne. Por exemplo, há a possibilidade de ser uma perturbação espiritual causada por demônio mesmo, por causa da palavra mensageiro de Satanás. Há também uma possibilidade de ser a perseguição que ele sofria desses falsos apóstolos, ou até mesmo enfermidades físicas, problema na visão, epilepsia, depressão, reumatismo. É interessante que, se você for olhando vários diferentes comentários em várias épocas, por exemplo, século XVI, Calvino cria que esse tipo de ilustração do espinho tinha a ver com a tentação ou com aflições físicas ou espirituais que Paulo sofria. Século XIX, Charles Hodge cria ser um problema físico. Agora, no século XX, John MacArthur cria ser um demônio que o afligia, não uma enfermidade. Simon Kistemaker, mais recente, cria ser um problema físico de saúde. Ou seja, há vários exemplos e várias teorias e várias possibilidades, mas o ponto principal não é o que ele teve, o que era o espinho, para que se era isso ou aquilo. O ponto principal era o objetivo que aquele espinho tinha nele. Que mensagem aquele espinho queria marcar na vida de Paulo. Interessante que essa palavra usada para a ação do espinho, que é esbofetear, né? Esbofetear, é uma palavra que está no tempo presente, mas ela demonstra uma aflição contínua, produzida por um espinho. É como se ele estivesse sempre com essa aflição contínua, de um espinho cutucando ele, demonstrando a fraqueza dele. Tinha um objetivo de não permitir que Paulo se enchesse de soberba, de que Paulo se inflasse, se inchasse de orgulho, por conta daquela experiência transcendental. Veja, Paulo era gente que nem a gente, pessoal. Ele estava sofrendo uma oposição forte de pessoas que eram falsos apóstolos. Ele, então, apresenta uma defesa contundente, e depois ele diz assim, by the way, a propósito, eu fui ao céu, tá? Cala a boca todo mundo aí. Eu fui ao céu.
eu vi coisas que ninguém viu. Então ele começa a jogar firme, forte, com aquilo que ele tinha experimentado. Só que ele, sendo esse homem tremendo, percebe que ele ia por um caminho onde o orgulho ia tirar toda a razão dele. O orgulho é algo gravíssimo, meus irmãos. Calvino, quando comenta esse texto, ele chama a atenção de uma coisa muito interessante. Ele diz assim, abre aspas, consideremos cuidadosamente o fato que este homem havia suportado tantos perigos, torturas e outros males, havia triunfado sobre os inimigos de Cristo, vencido o poder da morte, renunciado ao mundo e seus valores, mas ainda estava suscetível ao orgulho. Veja que coisa impressionante. Aquele homem que era um baluarte, era uma coluna da nossa fé, com tantas experiências, ainda suscetível ao orgulho, não havia domado o orgulho. Jesus olha para Paulo e fala, Paulo, espera aí, eu vou te ajudar. Eu vou permitir que a sua carne seja afligida diariamente com o espinho que é mensageiro de Satanás, mas vai afligir você constantemente. Percebam, irmãos, que esse espinho na carne não acontece simplesmente pela liberdade que o Satanás tem de fazer o mal. Satanás estará sempre subordinado aos propósitos e à vontade de Deus. Nunca fará nada que Deus não permita que ele faça. Então, na vida do apóstolo Paulo, ele foi de fato alvo do poder das trevas, para que não se ensoberbecesse. Mas o texto continua. Por causa disso, verso 8, 3 vezes, isso é o quê? O espinho na carne. Eu 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Gente, há certas coisas que nós podemos pedir continuamente, Deus não vai nos dar. Deus não vai nos conceder, pois elas servem a um propósito maior. Elas servem à soberania de Deus. Você vai poder pedir, Deus não vai conceder. Porque, por alguma razão, Ele tem outros planos. Então, isso aconteceu com Paulo e acontece conosco. A perspectiva também de que a experiência do povo de Deus, quando passando por aflição, por dor física, tem um fator, contribui para o processo de santificação, também está aqui envolvido. Muitas vezes estamos passando por uma situação e pedimos, e é uma situação de aflição, que na realidade tem o propósito de trabalhar a nossa santificação. Tem o propósito de nos ensinar que somos dependentes de Deus. Tem o propósito de mostrar que nós precisamos continuar sempre submissos ao cuidado de Deus. Deus não vai dizer sempre sim. Nenhum pai diz sempre sim. Aliás, o problema de hoje em dia talvez seja isso, que os pais dizem muito sim. É sim para tudo. Mas Deus não vai dizer sempre sim. Ele vai dizer para você não, porque Ele é Deus e porque Ele é Pai, porque Ele sabe das suas aflições, mas Ele sabe também do que espera você. Ele tem um plano maior que você não pode não entender nesse momento. Mas aí ele continua dizendo, verso 9, então ele me disse, quem disse? Jesus disse para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É muito legal o tempo verbal dessa palavra bastar, minha graça te basta, né? Porque ele conecta o passado com o presente numa ação contínua. A minha graça te basta, te bastou, te basta e sempre vai te bastar.
A minha graça basta a você, ao outro, em todo tempo, em todos os lugares. A palavra de Jesus ecoou nos ouvidos de Paulo, da mesma forma que ela ecoa nos ouvidos de todo o povo de Deus. É um preceito válido para sempre, de Simon Kistemacher, um preceito válido para sempre, para todos e em todos os lugares. A graça de Cristo nos basta. As provisões de Cristo são suficientes, são mais do que suficientes. Quando dependemos de Cristo, o que recebemos dele é mais do que suficiente. É curioso porque no caso de Paulo, além das dádivas da redenção, do chamado apostólico, do poder espiritual que Paulo exercia ali no seu serviço na pregação do Evangelho, ele havia recebido essa habilidade de lidar com as dificuldades da vida, o dom da graça. Lidar com a dor e com a aflição só é possível mediante a graça de Cristo. Jesus não removeu a estaca, não removeu o espinho. Jesus disse: a minha graça te basta. Senhor, tira o espinho, está doendo. Não vou tirar. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Quando Jesus diz a minha graça, Ele está falando do amor, do auxílio que Ele nos dá através da presença do Espírito Santo, o amor dEle que é suficiente. Quando olhamos para o amor de Cristo, nós conseguimos olhar para as dores e aflições da vida de forma tranquila e superá-las, e suportá-las, e tolerá-las. Jesus está dizendo que a fraqueza é a condição para a manifestação do seu poder. Olha que coisa paradoxal, todo mundo quer ter poder, todo mundo quer ser poderoso. Jesus está dizendo, não, quando você é fraco, aí é que você é forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é quando você se diz forte. A palavra repousar é muito interessante também, porque ela só aparece nesse texto do Novo Testamento, mas ela aparece na Septuaginta, que é o texto grego do Antigo Testamento, trazendo uma ideia de habitação, de residir como uma tenda. Então, quando a gente lê no verso, né, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, traz a ideia da presença da glória de Cristo no tabernáculo do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Quando eu sou fraco, quando eu percebo a minha fragilidade, é nessa hora que eu experimento a habitação dessa glória de Cristo, que nos faz ir além, que nos faz superar as dificuldades. É aquela Shekinah de Javé, lá do passado, a palavra Shekinah, glória, é aquela glória que manifestava no passado, traz essa ideia. Ser feito a habitação do poder de Cristo só acontece quando nós nos admitimos frágeis, fracos, necessitados, carentes. Ver Cristo honrado e glorificado é a justificativa para a gente se gloriar nas dificuldades e nas provações. Verso 10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Irmãos, vocês acham que o apóstolo Paulo era masoquista? Que ele gostava de sofrer? Que ele tinha prazer em sofrer? Não tem nada a ver com prazer com o sofrimento em si. O prazer é no sofrimento por amor de Cristo. Porque ele sabia que quando ele sofria por amor de Cristo, a graça e o poder de Cristo tabernaculavam com ele, se manifestavam nele, de forma abundante, de forma poderosa. Ele experimentava o poder de Cristo nesses momentos. O prazer do cristão
nas necessidades, nas reprovações, nas perseguições e nas aflições, ele só existe por causa de Cristo. É nisso que reside o prazer, porque é através delas que Deus manifesta o seu poder. Quando a gente vê os relatos desses mártires, e nesse livro há dezenas de relatos, né, dos mais variados, né, na história cristã, a gente observa que aqueles homens e mulheres sofriam atrocidades porque sabiam da esperança naquilo que criam, da esperança que tinham na sua eternidade, sabiam que Cristo era tudo, era o significado do existir, era a razão para viver. Eles não tinham medo das feras, não tinham medo das lanças, não tinham medo dos cânticos. Eles cantavam enquanto as chamas subiam. Eu, conversando uma vez, escrevendo Leonardo, ele até falou assim, eu acredito que nessas ocasiões assim de martírio muito violento, de alguma forma o Espírito Santo dava uma força adicional para aquelas pessoas não sentirem dor, para que elas pudessem, estavam ali sendo martirizadas, não sentiam dor e podiam cantar, podiam louvar, né? Porque é isso que a gente vê quando olha o relato. Então, irmãos, como podemos aplicar essa passagem do texto de Paulo nas nossas vidas? Quando Jesus disse, a minha graça te basta, como aplicamos isso na nossa vida, no dia a dia? É como se Jesus estivesse dizendo para você, o meu amor é suficiente diante da tribulação. O meu amor é suficiente para você quando você enfrentar a tribulação. Nós temos que lembrar o que é o amor de Cristo, porque é esse amor de Cristo que está presente na eternidade quando Ele nos predestina para adoção, quando Ele nos faz filhos de Deus, né? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala, no capítulo 1, versos 4 e 5, ele fala assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. O amor de Cristo nos faz filhos de Deus. O amor de Cristo nos dá condições de, como filho de Deus, olharmos para o problema que a gente tem no nosso dia a dia e dizermos para nós mesmos, vou encarar, porque eu sou filho do Altíssimo. Vai ser difícil, vou sair chamuscado, mas eu vou encarar, porque Deus me adotou, Deus é meu Pai, Ele vai me defender. No momento apropriado, Ele vai enviar socorro. No momento apropriado, Ele vai diminuir o fogo. No momento apropriado, Ele vai me promover. Esses homens e mulheres que morreram, não tiveram o momento apropriado. Eles morreram, foram martirizados. Mas Cristo, por amor, morreu por nós. E Ele diz, quando Ele reúne seus discípulos lá, relatado pelo evangelista João, no capítulo 15, Ele fala assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Nós somos feitos amigos de Cristo. Nós somos feitos amigos de Deus, um amor que nos tira da inimizade para a amizade, irmãos. A inimizade era o que pesava sobre nós como pecadores, que somos, pecadores sem Cristo. Mas quando recebemos a Cristo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, não fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, quando nós contemplamos o amor de Cristo,
nós olhamos para as aflições e sabemos que o amor de Cristo nos levará além. O amor de Cristo nos levará além. Mas quando Jesus disse, a minha graça te basta, né, o meu amor é suficiente, ele também está dizendo, a minha cruz é suficiente diante da tribulação. A cruz manifestou o poder de Deus destruindo as obras de Satanás. A cruz manifestou o poder de Deus destruindo as obras de Satanás. É isso que diz João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E ele conclui, para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Irmãos, a cruz nos tira debaixo da ingerência do mal, do império das trevas, do príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, que atua naqueles que são rebeldes contra Deus. A cruz quebra isso. A cruz acaba com essa ingerência. A cruz despojou principados e potestades e os expôs ao desprezo. Lá, Paulo também, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13 e 15, ele fala, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, Cristo, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. E observe o que ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A morte de Cristo na cruz, a cruz de Cristo, expôs a ignomínia, ao desprezo, toda a obra do mal, toda a manifestação do mal. Nós somos libertos disso, nós recebemos um quebrar das correntes que nos amarravam. É muito comum encontrar pessoas que estavam num grau de distância de Deus tão grande, que quando elas se aproximam de Deus e veem a luz, elas dizem, eu estava como preso aos grilhões me prendiam, cadeias me prendiam. A cruz quebra isso. A cruz desfaz o poder dos dardos inflamados do maligno. A cruz desfaz o poder daquelas estacas que vêm nos ferir. Pela cruz também, nós recebemos a reconciliação. Nós éramos inimigos e fomos reconciliados, porque aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude, e Ele, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A cruz nos reconcilia com Cristo. Quando nós olhamos os problemas e sabemos que não estamos sós, nós estamos acompanhados daquele que é o nosso dono, porque fomos reconciliados com Ele pela cruz. Nós não precisamos temer o fogo ardente, temer as tribulações, temer as dores e as perseguições, porque nós estamos com aquele que é o Senhor da história, e Ele vai nos conduzir através dessas tribulações. Por fim, quando Jesus diz a sua graça, ou a minha graça te basta, Ele está nos dizendo o seguinte: abra mão da sua autossuficiência,
Abra mão da sua autossuficiência. O texto diz, quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque a nossa suficiência tem que vir de Jesus Cristo. Ela não pode vir das nossas habilidades. A gente não pode dizer assim, eu tenho capacidade de superar todos os problemas que essa vida pode me trazer. Engano seu. Não há nada nem ninguém que consiga que você, por conta própria, supere todos os problemas que a vida lhe trouxer. Porque é pela graça que nós superamos esses problemas. Quando nós somos fracos, nos tornamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nessa nossa fraqueza e nos ajuda a atravessar os problemas. A suficiência não é nossa, a suficiência é de Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a não ter medo das dificuldades. A nossa vida cristã é uma vida de embates. A nossa vida cristã é uma vida de tribulações. É uma vida onde nós sofreremos muitas confrontações. Precisamos estar cientes disso. Mas, acima de tudo, precisamos entender e crer que a nossa suficiência e a capacidade de enfrentarmos tudo isso está na graça de Cristo. Porque a graça de Cristo nos basta. Que nós possamos viver isso todo dia. Senhor, a Tua graça me basta. Senhor, a Tua graça é suficiente. Senhor, a Tua graça me leva além. Senhor, na Tua graça eu posso descansar, eu posso deitar a cabeça no travesseiro, dormir, porque eu sei que o Senhor batalha as minhas batalhas. Amém? Vamos curvar a cabeça? E mais uma vez eu queria convidar você, que está entre nós. Nós fizemos isso domingo passado, e eu sinto desejo de fazer isso agora. Você que está enfrentando batalhas aí, e está realmente muito angustiado ou angustiada, sem vislumbrar saída ou solução, eu queria que você, se desejasse, viesse aqui à frente, para que a gente pudesse orar. Nós vamos orar, pedindo a Deus que envie à sua vida socorro, envie à sua vida libertação, envie à sua vida solução, direção, tudo o que você está precisando para você poder dormir em paz. Se você está sentindo assim, vem aqui na frente que a gente quer orar por você. Queria pedir ao reverendo Alexandre que viesse aqui comigo, por favor, e pudesse fazer essa oração, por favor, dos irmãos. Querido Deus, a Tua palavra nos falou de maneira tão clara nessa noite. A nossa jornada aqui, ela é marcada por adversidades. O apóstolo Paulo enfrentou, santos de todas as épocas enfrentaram, e não é diferente, Deus, com esses irmãos que vêm aqui à frente. Eles vêm expor diante do Senhor as suas questões, os seus problemas, aquilo que tem afligido os seus corações. Vem Deus dizer e reconhecer que são frágeis diante das adversidades. Mas assim como o Senhor agiu na vida de Paulo, assim como o Senhor agiu na vida de homens e mulheres ao longo da história, nós clamamos nessa noite para que a Tua ação seja clara na vida desses também. Que eles percebam a Tua poderosa mão os sustentando. Que eles percebam, Deus, o Senhor, Pai querido, dando-lhes aconchego, dando-lhes, Deus, de toda a força e capacitação necessária, para que eles atravessem esses momentos delicados que estão enfrentando. Que os Teus servos, Deus, possam sentir claramente a Tua presença na vida deles e perceber que o Deus que sempre cuidou, que sempre esteve com o seu povo, também vai estar com cada um deles. Rogo por estes, Deus, mas também por todos que estão aqui hoje à noite. Nos dê cada vez mais um coração grato pela graça, um coração que descansa na graça, um coração que, quando olha para o Senhor, percebe o quanto o Senhor nos ama, ao ponto de entregar o seu único Filho Jesus para morrer numa cruz.
E se o Senhor é capaz de fazer isso, o Senhor vai cuidar de todos os outros problemas. Tome, Deus, cada um desses meus irmãos, que tem diante deles uma semana difícil, uma semana às vezes com provações, que eles possam perceber claramente a Tua doce presença. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.